9h31. Gente, um assunto importantíssimo, sério, fundamental agora no Band News São Paulo deste sábado. A gente entra em agosto, é o agosto lilás. E a gente aproveita para falar sobre o projeto Jovens Líderes pelo Fim da Violência de Gênero, que tem como objetivo capacitar meninas e jovens a reconhecerem a violência sexual e de gênero e como denunciar. É muito importante. Para nos ajudar a entender mais sobre o assunto, eu converso agora com a Ana Nery, especialista em gênero e inclusão da Plan International Brasil, ONG que atua para romper com ciclos de violência contra meninas e mulheres no país. Ana, obrigado por participar com a gente aqui na Band News FM. O assunto é importante, fundamental, faz parte do nosso dia a dia e precisa ser exposto, né? E eu queria que você falasse mais para a gente, porque assim, o feminicídio é o ápice dessa violência, né? É quando, infelizmente, chega no ponto final dessa violência. Mas isso que eu falei ainda há pouco é muito importante, né? As meninas e as jovens conseguirem entender, reconhecer o início dessa violência que às vezes aparece em pequenos sinais e não são identificados ainda lá atrás, não é, Ana? Bom dia para você. Com certeza. Bom dia, Fábio. Obrigada pelo convite. Bom dia a todas as pessoas que estão ouvindo a gente. É muito importante que a gente tenha esse espaço para falar disso, porque, como você bem menciona, o feminicídio, infelizmente, é o cume, né, a ponta. Antes disso, existe uma série de outras violências que vão acontecendo até chegar numa situação como essa, de fato, né, no assassinato. Então, eu queria só... É importante a gente lembrar que o feminicídio, a gente tem uma lei no Brasil, né, a 13.104, de 2015, que diz que o feminicídio é uma expressão, ou é um crime que a gente denomina para mortes violentas de mulheres em razão do fato de elas serem mulheres, né, em razão do seu gênero. Então, que tenha sido motivado por essas condições. E aí ele é considerado um crime hediondo, mas é importante a gente pensar que o feminicídio ele começa... Quer dizer, para chegar no feminicídio, isso começa muito antes, né? As mulheres, jovens, enfim, meninas vão sofrendo outras violências, inclusive violência psicológica, né? Advinda dessas relações de poder desigual também, violência econômica, patrimonial, uma série de outras violências que vão sendo alertas que podem chegar a um caso muito mais grave do que essas violências que já acontecem. Então, é importante a gente falar sobre o tema, é importante a gente abrir isso para um número maior de pessoas possíveis, para que as pessoas tomem consciência de que às vezes podem estar sofrendo violência, principalmente meninas, jovens mulheres de que podem estar sofrendo violências e de que podem buscar ajuda e quais são esses canais de ajuda. E quando chegar, né, na busca por esse apoio, elas conseguirem ter essa ajuda de fato para prevenir a violência. Mas é muito importante a gente ficar atento, né, e atento aos sinais de alerta, realmente. Ô Ana, eu quero que daqui a pouco você explique para a gente, fale mais sobre esses sinais, como é que eles podem ser identificados, né? Isso deve causar muita confusão na cabeça da menina, da jovem, da mulher. Quando acontece, a pessoa deve ficar muito na dúvida. Quero que você fale sobre isso. Mas quero também que você explique agora como é que vai funcionar esse projeto. Jovens Líderes pelo Fim da Violência de Gênero. Qual é o objetivo? Qual é o público-alvo? Como as pessoas podem participar? Exato. Então, esse projeto é uma iniciativa que a gente desenvolve em parceria com o Ministério das Mulheres, e ele já está acontecendo, né? Ele começou agora no começo do ano de 2025, ele é no Brasil inteiro, então é um projeto que funciona numa plataforma online, então a gente pode alcançar muitas jovens, inclusive jovens não só necessariamente nos espaços, né, nos territórios onde a Plan está, mas ele é um projeto que trabalha para a prevenção da violência de gênero, né? Então a gente forma jovens com idade de 18 a 24 anos, isso em qualquer lugar do Brasil, forma numa plataforma online onde elas têm um curso sobre os conhecimentos, né, sobre vários temas, entre eles e principalmente, né, vão aprender sobre o que são relações de poder desigual, sobre igualdade e desigualdade, suas identidades, o que é violência de gênero, como que isso se processa, quais são os canais de denúncia, como identificar, desculpem,
E aí, então, essas jovens, elas, depois de formadas nesse ciclo, né, de 3 meses na plataforma online e tendo encontros síncronos com a equipe do projeto, elas passam por um processo seletivo onde elas apresentam projetos e iniciativas que elas gostariam de fazer nos seus territórios, nas suas cidades, nas suas comunidades, porque a gente trabalha numa perspectiva de multiplicação de pares, né, de ressonância desses conhecimentos e também de protagonismo e agência dessas jovens. Então, elas vão, então, depois que aprendem os conteúdos, multiplicar, né, fazer ressoar esses conhecimentos para outras adolescentes e jovens aí com idade desde 14 anos até 24. Então, ela apresenta esses projetos. Algumas dessas jovens a gente, né, formou 100 jovens nessa plataforma. Dessas 100, 40 agora passaram por esse processo seletivo, tiveram seus projetos e ações aprovadas e vão receber uma bolsa em dinheiro para disseminar esses conhecimentos, né? Para disseminar esses conhecimentos nas suas comunidades, sempre sobre essa temática de prevenção de violência de gênero. Então, com isso, a gente pretende alcançar mais de 750 outras meninas, né? E adolescentes e jovens no Brasil inteiro. Então, a gente tem meninas de todas as regiões. O projeto ele foca nas regiões onde a gente tem mais casos, né, infelizmente, de violência. Então, desculpe, a gente está muito presente no Norte e Nordeste, mas também aqui no Sudeste. Então, essas meninas estão nessa fase de multiplicar esses conhecimentos, né, de trabalhar isso nas suas comunidades, para que a gente alcance cada vez mais o maior número de pessoas. E aí, começando essa prevenção desde cedo, né? Então, se cada vez mais meninas, elas aprendem desde a infância, desde as suas infâncias, o que é violência, quais são as situações de violência, como se proteger, como buscar ajuda, pode ser que mais na frente, quando elas se tornarem mulheres adultas, elas podem evitar passar por esse tipo de situação, ou se passarem, recorrerem, né, e terem como recorrer, e ter informação sobre esses processos. E a partir daí, deixar de achar natural possíveis sinais, que eu imagino que isso ocorra, não é, Ana? A pessoa acha que é assim mesmo, acha que é desse jeito, deve acontecer com todo mundo e não percebe sinais importantes que vão crescendo, que vão se acumulando e que, infelizmente, em muitos casos, chegam ali no cume, que é o feminicídio. Eu queria que você dissesse a respeito desses sinais, quais são os mais importantes e o que é mais difícil para a menina, para a jovem, para a mulher, de uma maneira geral, identificar ou denunciar, né? Muito tempo atrás a gente falava a respeito da vergonha da própria mulher de fazer esse tipo de denúncia. Quais são os principais obstáculos? A gente tem um conjunto de fatores. A gente vive numa sociedade que ela é desigual, né? Então, e que na sua estrutura ela é machista, ela é racista, LGBTfóbica. Então, isso também dificulta. Por quê? Porque a gente culturalmente costuma normalizar a violência. Então, quando a gente fala, mesmo que na maioria das situações as meninas, as jovens, as mulheres, elas percebam que estão em situação de violência e vão buscar ajuda, a gente tem leis, né? A gente tem panoramas jurídicos que são muito, muito bons nesse sentido, políticas que são boas quando a gente pensa em prevenção e combate à violência, mas elas precisam ser mais ampliadas, cada vez mais efetivas, e a gente precisa, e essas políticas elas são administradas por pessoas, né? E a nossa sociedade, ela permeia uma cultura machista, né? Uma cultura onde criminaliza a mulher, criminaliza o que as mulheres fazem, entende que as mulheres muitas vezes são propriedade, né, de seus companheiros. E isso vai prejudicando. Então, para além dessa perspectiva do pessoal, né, de que as meninas, as mulheres, elas podem ajudar e colaborar na sua autoproteção, mas elas não são as únicas responsáveis. Então, a gente precisa que a sociedade como um todo, principalmente os operadores da lei, as pessoas que estão nesse sistema de garantia de direitos como um todo, sistema de prevenção de violência, de combate, essas pessoas também estejam sensibilizadas. Esse é um ponto. E pensar os sinais de alerta, que é trabalhar nessa perspectiva da informação, da não culpabilização da vítima, sobretudo. Então, aquelas frases, né, que às vezes a gente ouve, mas estava vestida desse jeito, mas provocou, mas isso, aquilo, isso tudo é resultado de uma cultura machista que diz que as mulheres são X ou Y, né? Então, a gente pensar que a gente precisa trabalhar, reconstruir ou desconstruir essas que a gente chama de normas prejudiciais de gênero ou estereótipos de gênero. Isso é um ponto. E a informação é muito importante, né? Um pouco a perspectiva da vergonha, mas também de chegar lá e dizer, não vai dar em nada, né? Então, a gente precisa trabalhar isso nas políticas públicas e nesse sistema de garantia de direitos como um todo, isso desde as infâncias até a vida adulta,
para que essas mulheres cheguem a, de fato, né, a denúncia e isso vá para frente. Então, esse sentimento de não vai dar em nada, vou ficar impune, eu não tenho recursos financeiros suficientes para isso, ou eu estou numa relação de poder desigual em relação ao meu parceiro, né, o agressor, a pessoa que cometeu a violência. Isso é muito importante, mas a gente pensar que a vítima ela não tem culpa, né, de que não foi feito nada, isso é um passo importante para essa pessoa chegar, fazer a denúncia e dizer, poxa, isso aqui vai ser levado para frente, isso vai ser investigado, enfim. E os sinais de alerta. Então, as violências, elas geralmente começam que a gente chama de microviolências ou de coisas muito sutis. Então, você não vai sair, você não pode usar essa maquiagem, essa roupa, ou eu vou ficar com o seu dinheiro, né, do salário, isso acontece muito, a violência econômica, por exemplo, esse dinheiro que vai ficar comigo, eu vou administrar a renda da casa. Então, isso começa com esses pequenos, afastar a vítima das amizades, né, da família, principalmente. Então, o isolamento é um dos fatores principais nesse sentido. Então, isolar a vítima. Então, esses são sinais que são já primeiros sinais que a gente precisa ficar em alerta, né, acender ali a bandeirinha vermelha, pensando nessa perspectiva de violência de gênero, principalmente. Muito bem, assunto fundamental, importantíssimo, sobre o qual a gente precisa falar sempre. E a Ana Nery contribuiu bastante com esses esclarecimentos. A Ana é especialista em gênero e inclusão da Plan International Brasil, ONG que atua para romper com ciclos de violências contra meninas e mulheres no país. Falou mais a respeito desse projeto, Jovens Líderes pelo Fim da Violência de Gênero. Ana, muito obrigado, tá? Pela sua participação e os esclarecimentos aos ouvintes da Band News FM. Até uma próxima. Obrigada. Até mais. 9h43.